Olá, galerinha do quarto ano, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai trabalhar unidade 4 do livro falando sobre lutas. Conteúdo do capítulo 1, lutas do contexto comunitário e regional. E hoje a gente vai trabalhar uma atividade, uma modalidade conhecida pelas crianças, pelos mais velhos também praticavam muito essa atividade, essa modalidade. É uma modalidade indígena que traz um pouco da cultura dos indígenas, chamado briga de galo. Briga de galo é uma atividade trabalhada pelos indígenas, como trabalhar essa atividade na escola. Então eu vou começar a conceituar um pouco sobre essa modalidade, falando da cultura deles, como essa cultura é trabalhada pelos índios, quais as modalidades que são parecidas com essa luta, que é conhecida briga de galo, mas é conceituado pelas lutas indígenas. Uma delas são mais conhecidas, que é essa briga de galo, e a modalidade se torna assim: sempre espalhar os tatames e colchonetes na quadra das escolas e com giz e fitas crepe façam vários círculos com diâmetros de 3 metros no chão. Então, esse primeiro objetivo, essa modalidade, ela trabalha um pouco de espaço, precisa um pouco de espaço para os praticantes, vários círculos. Se você for trabalhar com uma turma, você tem que fazer vários círculos e trabalhar em dupla, que consiga trabalhar essa atividade com todos. Então, precisa tanto de fita como de giz, formar círculos e espaço. Organizar os alunos em dupla, como eu acabei de falar, e sempre explicar a eles que os objetivos é empurrar o oponente para fora do círculo. Então, essa modalidade briga de galo, ela é um pouco conhecida, mas em pesquisas, em internet, fala um pouco dela, fala um pouco da cultura dela. Ela só é conhecida pela sua cultura indígena. Essa atividade ela se baseia um pouco pelas culturas dos indígenas, pelas as duas modalidades mais conhecidas que eu vou já falar sobre elas. Então, organizar os alunos em dupla, explicar a eles que o objetivo é empurrar o oponente para fora do círculo. É uma modalidade que não trabalha nenhum tipo de golpe. Como eu acabei de falar, o objetivo maior dessa modalidade é só empurrar o seu oponente. Cada aluno deve ficar dentro de um círculo e os alunos devem inclinar o tronco até a linha da cintura. Segurar a parte posterior própria da coxa e flexionar os joelhos ficando agachado. Essa posição é chamada posição do galo. Por isso que essa modalidade é chamada briga de galo, por conta da posição. Só isso. Quando vocês ouvirem falar dessa modalidade, briga de galo, não conceitue essa modalidade como agressividade. Ela é conhecida, briga de galo, só por sua posição, que os praticantes ficam, que é flexionar sempre os joelhos e pegar posteriormente na coxa. Então, ela é só chamada briga de galo por conta de sua posição. Em seguida, eles devem empurrar o oponente para fora do círculo, utilizando apenas o tronco. Não é permitido sair da posição, nem dar socos e chutes, e nem tentar derrubar o colega, é só empurrar. Essa modalidade é um pouco parecida com a modalidade do uca-uca, que é também uma modalidade indígena, e é parecida também com a modalidade de marajoara, que é uma luta também que só trabalha ela trabalha o empurrar do colega. Então, essas duas modalidades, uca-uca e marajoara, é muito parecida com essa modalidade de briga de galo. Então, é uma modalidade que sempre trabalha o empurrar do oponente. Precisamente, ela utiliza muito a força muscular, como acabei de falar, tem que derrubar o oponente, você tem que utilizar a força. Ela não é permitido, uma das regras mais importantes dela, não é permitido dar nenhum tipo de soco e não é permitido sair da posição. Aquele que conseguir empurrar para fora o oponente é o vencedor da modalidade. Os alunos devem seguir as regras estabelecidas, como acabei de falar, nem tipo de golpe e nem sair da posição
e sempre ter um respeito com os colegas. Então essa modalidade também ela é honrosa, trabalha muito a honra. Quando a gente fala de honra, a gente pensa muito lá no karatê e no judô, que eles trabalham também com respeito dos atletas. Dos alunos trabalham muito esse respeito. O judô e o karatê são as duas modalidades que trabalham o respeito. É uma das modalidades que trabalha a honra, respeitar o colega durante a luta. Reforça os alunos os cuidados durante a praticar, principalmente o momento do contato físico dos alunos, para evitar possível queda. Como acabei de falar, uma das regras da briga de galo os golpes, que não é permitidos, nem chute, nem soco, e nem derrubar o colega. Então, o professor que for aplicar essa modalidade sempre tem que ter o cuidado e sempre alertar os alunos que não tem que derrubar, mas sim empurrar o colega. Eu vou colocar uma foto como ela é praticada, a posição do galo, como a gente acabou de falar, a gente vai ver na próxima imagem a posição do galo. Essa posição já é a posição de empurrar o adversário. Então isso aqui já muda um pouco o contexto. A gente já vê um pouco, a segunda imagem a gente já vê um praticante já utilizando a posição do galo, flexionar sempre as pernas e as mãos sempre pegar na posterior da coxa. Então esse momento já é o momento de agarrar, de empurrar o adversário. A gente vê que um pouco do círculo já está apagado por conta da areia. A atividade deles são praticadas na areia, mas em questões escolar formam um círculo e colocam os tatames. É mais confortável os tatames. Então uma modalidade indígena, vem a cultura deles indígena todas. Então falei aqui as duas modalidades mais conhecidas e tem a semelhança, que é o Uka-Uka e Marajoara, muito semelhante à modalidade da briga de galo. Então esse foi o conceito da atividade briga de galo, que é uma modalidade indígena da cultura deles, ok? Então, colocar a atividade da ficha 2, falando sobre esse conteúdo, sobre a briga de galo, conhecida pelos índios, da página 137 do capítulo 1. Então, essa atividade vai estar toda relacionada a essa modalidade, esse conteúdo passado sobre briga de galo da cultura indígena, ok? Então, vou terminar a aula de hoje por aqui, falando sobre esse assunto maravilhoso, essa modalidade. Então, essa atividade passada na agenda, ok? Então, vou terminar a aula de hoje por aqui. Uma boa tarde, até a próxima aula.